A história de Paulo está marcada por cartas que mudaram o mundo, escritas em lágrimas, em prisões, em viagens missionárias. Essas cartas se tornaram a base da fé cristã. Mas e se houvesse uma carta que Paulo escreveu, mas nunca enviou, uma carta tão pessoal, tão intensa, que permaneceu guardada no segredo do coração do apóstolo? As cartas que chegaram até nós foram inspiradas pelo Espírito e preservadas por Deus. Mas essa carta não enviada simboliza aquilo que todo servo fiel carrega, palavras que não chegaram a destino humano, mas que foram derramadas diante do Senhor. Enquanto algumas cartas edificaram igrejas, essa revela o peso íntimo de uma alma que serviu até o limite. Nessa carta não haveria títulos, nem grandes instruções. Haveria confissões, haveria dores que talvez não coubessem em público. Haveria feridas de um apóstolo que amou tanto, mas foi tantas vezes rejeitado. Uma carta nunca enviada, porque era destinada a Deus e não aos homens. Neste vídeo, vamos imaginar o conteúdo dessa carta. Uma carta em que Paulo fala sobre seus medos, sua solidão, suas lágrimas, mas também sua confiança inabalável em Cristo. Você vai ver que até mesmo as palavras que nunca chegaram às mãos de alguém ainda têm poder de nos confrontar e edificar hoje. Permaneça até o fim, porque talvez essa carta que Paulo nunca enviou seja, na verdade, a carta que Deus quis guardar para esta geração, um espelho para nossas próprias dores e uma advertência para nossa própria fé. Nem toda dor encontra espaço para ser escrita, nem todo fardo se transforma em carta enviada. Há momentos em que o coração do homem de Deus carrega um peso tão íntimo que só pode ser derramado diante do Senhor. Foi assim com Paulo, o apóstolo que escreveu tanto, mas também guardou tanto em silêncio. As cartas que chegaram até nós revelam um homem de coragem, fé e firmeza. Mas elas também deixam entrever um coração ferido, muitas vezes solitário, incompreendido e rejeitado. Ele mesmo confessa: estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essas palavras mostram que havia um mundo interior no apóstolo que nem sempre podia ser compartilhado. Imagine Paulo, depois de mais uma noite em prisões frias, com as costas marcadas pelos açoites, a mente tomada por lembranças de igrejas que o rejeitaram e irmãos que o abandonaram. Quantas palavras nasceram em sua alma nesses momentos? Quantos parágrafos foram escritos apenas nas lágrimas que escorreram de seus olhos? Quantas cartas nunca chegaram ao pergaminho, porque eram peso demais para outros suportarem? Esse é o peso das palavras não ditas. A carta que Paulo nunca enviou talvez fosse aquela em que confessava o tamanho da solidão. A dor de ver seus filhos espirituais se voltando contra ele. O lamento de ter sido tratado como impostor, como enganador, como peso. O fardo de carregar sobre si não apenas a responsabilidade das igrejas, mas a ingratidão dos que deveriam sustentá-lo em oração. E, no entanto, mesmo sem ser enviada, essa carta é real. Porque todo servo fiel sabe o que significa escrever no coração palavras que jamais saem da boca. O peso das palavras não ditas é o peso da oração secreta. É a confissão que não vai aos homens, mas sobe diretamente ao trono de Deus. Paulo não precisava que todos soubessem de sua dor, bastava que o Senhor a conhecesse. Isso nos ensina algo profundo. Nem toda carta precisa ser enviada para cumprir seu propósito. Algumas são escritas apenas para moldar o coração do escritor diante de Deus. O apóstolo que tantas vezes exortou as igrejas também precisava derramar diante do Pai suas fragilidades, e foi nessa intimidade que ele encontrou força para continuar. Quantos de nós também carregamos cartas não enviadas, palavras de dor que não ousamos dizer? Frustrações que preferimos engolir em silêncio, conflitos internos que não sabemos como compartilhar. Mas Paulo nos mostra que essas cartas silenciosas não são perda, são parte do processo de amadurecimento da fé. Elas nos lembram que no fim nossa maior audiência não é o mundo, mas Deus.
O peso das palavras não ditas é também o peso da fidelidade, porque Paulo poderia ter usado suas cartas para desabafar, acusar, reclamar, mas escolheu edificar, instruir, corrigir e consolar. O que ficou sem ser escrito, ele entregou a Cristo. E isso é uma lição para nós: nem tudo o que sentimos precisa ser exposto. Há dores que pertencem apenas ao altar de oração. A carta que Paulo nunca enviou é, no fundo, a carta que revela o coração escondido de todo servo fiel. Um coração que dói, mas não desiste, que sofre, mas não abandona, que chora, mas continua pregando. Esse é o verdadeiro peso do ministério: suportar as palavras que ninguém vê, carregar as dores que ninguém aplaude, viver diante de Deus mesmo quando ninguém mais está olhando. Algumas dores são tão profundas que não podem ser descritas. Paulo, homem de letras, de retórica, de teologia inspirada, conhecia a limitação da linguagem. Havia sentimentos em seu peito que nenhuma carta poderia traduzir. Havia gemidos em sua alma que não cabiam no pergaminho. Era a dor que só podia ser levada diante de Deus em lágrimas e em silêncio. Em 2 Coríntios 11, ele expôs uma parte dessa dor: açoites, naufrágios, perseguições, fome, nudez, prisões. Mas depois de listar tantas aflições externas, ele revelou a maior delas: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O peso que esmagava o coração de Paulo não era apenas o corpo ferido, era o cuidado incessante por um povo que, muitas vezes, o rejeitava. Essa é a dor que não cabia em palavras, a dor de amar tanto e receber tão pouco em troca. A dor de ser mal interpretado, difamado, questionado. A dor de ser visto como impostor, quando na verdade era fiel até a morte. Em 2 Coríntios 6, 8, 10, ele descreve esse paradoxo: como enganadores, e sendo verdadeiros como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos como morrendo, e eis que vivemos como castigados, e não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo, e possuindo tudo. Seus inimigos o acusavam, seus irmãos, às vezes, o abandonavam. Os falsos apóstolos o difamavam. E no meio de tudo isso, Paulo carregava em seu corpo as marcas de Cristo. Gálatas 6:17. Como escrever uma carta que traduzisse esse peso sem esmagar quem a lesse? Como compartilhar dores tão íntimas, sem ferir ainda mais os fracos na fé? Por isso, algumas dessas dores ficaram sem ser ditas. Elas se tornaram cartas não enviadas, escritas apenas no secreto da oração. Lágrimas que caíram no chão da prisão, mas foram recolhidas por Deus como testemunho eterno. Essa dor de Paulo é a marca de todo verdadeiro servo, porque quem ama de verdade a igreja conhece o peso de ver seus erros. Quem vive para Cristo sabe o que é ser mal compreendido. Quem carrega a cruz entende que há feridas que não podem ser divididas com ninguém. E, no entanto, essa dor escondida não foi inútil. Ela se tornou combustível para sua intercessão. Em Romanos 9:2, ele confessou: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Essas palavras não eram para despertar pena, mas para revelar a profundidade de seu amor por Israel e pela igreja. Ele preferiria ser maldito por Cristo, se isso significasse a salvação de muitos. Esse é o amor que não cabe em cartas, o amor que se sacrifica sem limites. A dor que não cabia em palavras também revela o mistério da graça, porque em meio a tudo isso, Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Essa foi a resposta divina às suas orações mais íntimas, talvez a sua carta não enviada. Deus não removeu o espinho, mas lhe deu força para suportar. Não acabou com a dor, mas transformou a dor em testemunho. E é justamente isso que nos confronta hoje. Quantas vezes exigimos explicações para cada sofrimento? Quantas vezes queremos que nossa dor seja compreendida por todos? Mas Paulo nos mostra que há dores que não serão entendidas aqui, apenas diante do Senhor.
O segredo não é livrar-se delas, mas transformá-las em altar. A carta que Paulo nunca enviou é o testemunho de uma dor que não cabia em palavras humanas, mas cabia no coração de Deus. E talvez seja isso que a torna tão poderosa, porque no silêncio daquilo que não foi dito, ouvimos a voz de Cristo dizendo: eu sei, eu vejo, eu recolho tuas lágrimas, eu te sustento. Existem cartas que não são feitas de tinta e papel, mas de lágrimas e gemidos diante de Deus. Paulo, o apóstolo que encheu o mundo com suas epístolas, também escreveu cartas invisíveis, traçadas no silêncio de suas orações, impressas em seus joelhos dobrados e em suas noites sem dormir. Essas cartas não chegaram às mãos dos homens, mas subiram como memorial diante do trono de Deus. Em 2 Coríntios 2:4, ele confessa: porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesseis o amor que vos tenho em grande medida. Se as cartas enviadas já eram regadas com lágrimas, imagine aquelas que ficaram apenas no coração do apóstolo. Cada gota era uma palavra, cada suspiro, uma linha, cada oração, uma página. As lágrimas de Paulo não eram fruto de desespero humano, mas expressão de amor espiritual. Ele chorava porque via o perigo da apostasia. Chorava porque percebia a igreja flertando com o mundo. Chorava porque sabia que o evangelho estava sendo corrompido por falsos mestres. Suas lágrimas eram cartas de advertência escritas diretamente na presença de Deus. Essas lágrimas têm mais peso do que 1000 palavras, porque palavras podem ser ignoradas, mas lágrimas têm um poder que atravessa resistências. Quem já chorou em oração sabe: há gemidos que falam mais alto que discursos. Como escreveu em Romanos 8:26, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo conhecia essa linguagem espiritual, a linguagem que não precisa de letras, mas que é entendida diretamente pelo coração do Pai. As lágrimas de Paulo também eram sementes. O salmista já havia dito: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, 5. Cada lágrima derramada em sua cela, cada choro em suas vigílias, cada suspiro diante de Deus estava semeando frutos de arrependimento e fidelidade na igreja. Talvez a carta que ele nunca enviou seja justamente essa, o testemunho de que as lágrimas de um servo fiel podem mudar a história de uma geração. E aqui está o contraste. O mundo despreza lágrimas, mas Deus as coleciona. Em Salmos 56:8, está escrito: tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima de Paulo estava registrada diante de Deus. Cada vez que ele chorava pela igreja, o céu escrevia essa carta invisível. Isso nos confronta diretamente. Quantas vezes choramos pelo nosso próprio sofrimento, mas raramente choramos pela condição espiritual da igreja, pela perdição das almas, pela corrupção da fé. Paulo nos mostra que as lágrimas que realmente importam não são as que derramamos por nós mesmos, mas as que oferecemos em intercessão diante de Deus. As lágrimas de Paulo escrevem mais do que palavras porque revelam a essência do Evangelho, amor sacrificial. Ele não chorava por si mesmo, mas pelos outros. Não derramava lágrimas de autopiedade, mas de intercessão. E isso o tornava tão parecido com Cristo, que também chorou sobre Jerusalém, chorou por causa da morte, chorou pela cegueira espiritual de seu povo. Talvez a carta que Paulo nunca enviou seja justamente a carta das lágrimas. Uma carta que não precisava ser lida pelos olhos humanos, porque foi escrita para ser lida pelos olhos de Deus. Uma carta que não se perdeu na história, porque ainda fala hoje. Cada vez que alguém abre as Escrituras e sente o peso da paixão do apóstolo pela igreja, esse capítulo nos deixa uma pergunta séria. Será que nossas vidas também escrevem cartas com lágrimas? Será que nossa oração tem peso suficiente para ser lembrada diante do trono? Ou será que nossas palavras são apenas discursos vazios, sem lágrimas, sem quebrantamento, sem amor? As lágrimas de Paulo eram sua carta não enviada,
mas mais poderosa do que todas as outras, porque enquanto os homens guardavam pergaminhos, Deus guardava o odre de suas lágrimas. Há uma dimensão do ministério de Paulo que poucos percebem, a do homem diante de si mesmo. O apóstolo, tão ousado em suas viagens, tão firme em seus discursos, tão seguro em suas cartas, também enfrentava batalhas interiores que não cabiam nos pergaminhos. E talvez a carta que ele nunca enviou fosse justamente essa, a carta das confissões íntimas, escritas não para as igrejas, mas diante do espelho de sua própria alma. Em Romanos 7, Paulo expôs parte desse conflito, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Vi 19. É um desabafo raro, um vislumbre do coração de alguém que conhecia a profundidade da graça, mas também a realidade da carne. Se tais palavras chegaram a nós, quantas outras não ficaram guardadas, não registradas, mas apenas vividas em oração e arrependimento? O apóstolo diante de si mesmo é um homem marcado por cicatrizes, mas consciente da graça. Ele carregava lembranças do tempo em que perseguia a igreja. Como se esquecer de Estevão, apedrejado sob sua aprovação, como apagar os rostos das famílias que sofreu ao prender. Certamente essas memórias voltavam em suas noites solitárias, e talvez fizessem parte dessa carta nunca enviada. Uma carta de confissão, na qual reconhecia que sua vida só tinha sentido porque Cristo o alcançou. Esse lado íntimo de Paulo nos revela que até os maiores homens de Deus travam guerras invisíveis. Ele não era um super-humano. Era um pecador resgatado, sustentado diariamente pela graça. O apóstolo que pregava com autoridade também se via em fragilidade. O missionário que enfrentava multidões também tinha de enfrentar a si mesmo. Talvez essa carta silenciosa fosse uma oração escrita em lágrimas. Senhor, eu não sou digno do chamado que me deste. Carrego em mim a lembrança do que fui e a consciência do que ainda luto para não ser. Mas ainda assim, tua graça me sustenta. E de fato, ele ouviu essa resposta. Quando orou para que o espinho na carne fosse removido, Cristo lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Essa foi, talvez, a carta mais íntima de todas. A carta que Paulo escreveu em seu coração, na qual aprendeu que sua fraqueza não era derrota, mas palco da glória de Deus. Esse aspecto de sua vida nos confronta. Quantos de nós temos coragem de escrever, ainda que só para Deus, uma carta de honestidade brutal? Quantos expomos diante do Senhor nossas fraquezas sem máscaras, nossas dores sem filtros, nossos pecados sem desculpas? O apóstolo diante de si mesmo é o exemplo de que a verdadeira força espiritual não vem da aparência de perfeição, mas da sinceridade diante de Cristo. A carta nunca enviada nos lembra que a vida cristã não é apenas testemunho público, mas também confissão privada. Não é apenas o que pregamos aos outros, mas o que reconhecemos em nós mesmos. Paulo nos mostra que o ministério autêntico é feito de duas frentes: falar a verdade ao mundo e permitir que Deus fale a verdade ao nosso coração. E aqui está a lição. A carta que Paulo não enviou talvez seja a mais necessária para nós, porque ela nos ensina que não precisamos esconder nossas lutas de Deus. Ele já as conhece. Não precisamos fingir força onde só existe fraqueza. O Senhor já disse que seu poder se aperfeiçoa exatamente ali. O apóstolo diante de si mesmo é o mesmo que, diante de Cristo, aprendeu a viver pela graça. E esse é o maior legado de sua carta silenciosa, mostrar que por trás do gigante da fé, havia um homem quebrantado, sustentado não por si mesmo, mas pelo Deus que o chamou. A carta que Paulo nunca enviou, talvez tenha sido aquela que nunca foi destinada a mãos humanas. Não era para os coríntios, para os gálatas ou para Timóteo. Era uma carta escrita em lágrimas, dirigida somente a Deus, o único que poderia compreender em plenitude o peso de seu coração. Paulo conhecia bem a solidão dos servos de Cristo. Ele escreveu sobre ser abandonado, sobre ser perseguido,
sobre ser tratado como o lixo do mundo, 1 Coríntios 4:13. Mas havia dores que só poderiam ser compartilhadas com o Senhor. A carta não enviada é, na verdade, a oração íntima que nasceu dessas dores. Podemos imaginá-lo, em noites frias de prisão, pegando o pergaminho não para escrever instruções às igrejas, mas para derramar diante de Deus aquilo que não cabia em sermões. Palavras que não buscavam convencer homens, mas alcançar o trono do Altíssimo. Uma carta que dizia: Senhor, tu conheces o meu caminho. Tu sabes os açoites que levei, as noites que vigiei, as lágrimas que derramei. Se os homens me esqueceram, tu jamais me esqueces. Essa carta silenciosa encontra eco nos Salmos de Davi, outro homem segundo o coração de Deus, que tantas vezes transformou seu pranto em canção. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Salmos 38:9. O mesmo Espírito estava em Paulo. A carta que ele não enviou é a carta que Deus leu em seu coração. E aqui está o mistério. Essas cartas secretas, escritas apenas para Deus, são as mais preciosas, porque não foram manchadas pela vaidade, não foram moldadas para agradar, não foram calculadas para convencer, foram puras, cruas, cheias de dor e fé. Foram cartas onde o apóstolo não era líder, não era mestre, não era teólogo, era apenas filho diante do Pai. Talvez essa seja a carta em que Paulo confessou seus medos mais profundos, não o medo da morte, mas o peso de ver irmãos se afastando da fé. Talvez tenha escrito sobre a ingratidão, sobre a traição, sobre a decepção com aqueles que ele havia amado e ensinado. Mas no fim de cada linha, repetia a mesma confiança: se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Essa carta escrita apenas para Deus também revela a intimidade do verdadeiro servo, porque o homem de Deus não vive só de discursos públicos, mas de encontros secretos. O ministério não é sustentado apenas pela voz que se levanta diante dos homens, mas pelo coração que se dobra diante do Senhor. Paulo sabia disso. Por isso, mesmo quando suas palavras não eram enviadas, ainda eram ouvidas, porque chegavam aos ouvidos de Deus. Isso nos confronta hoje. Quantas vezes escrevemos e falamos para impressionar pessoas, mas esquecemos de escrever para o Senhor? Quantas vezes nossas orações são superficiais, medidas, diplomáticas, quando na verdade, Deus espera nossas cartas mais íntimas, aquelas que revelam quem realmente somos. Paulo nos mostra que a fé verdadeira se expressa também no secreto, no invisível, no que só Deus pode ver. E é isso que torna essa carta tão poderosa, porque, embora nunca tenha sido enviada a homens, ela ainda fala. Ela nos lembra que Deus lê nossas lágrimas, ouve nossos gemidos, conhece nossos segredos. Ela nos mostra que não precisamos esconder de Cristo aquilo que já está diante dele. O apóstolo que parecia inabalável diante do mundo, era no secreto, totalmente dependente de Deus. A carta escrita apenas para Deus é a essência do evangelho vivido em intimidade. Ela nos ensina que o cristão não vive de aparência, mas de verdade diante do Pai. Que o servo fiel não precisa ser entendido por todos, mas precisa ser conhecido por Deus. Que a maior vitória não é ter cartas publicadas, mas ter lágrimas recolhidas pelo Senhor. E talvez seja justamente essa carta invisível que fez de Paulo tão forte, porque ninguém pode permanecer em pé diante dos homens sem antes ter se derramado por inteiro diante de Deus. As cartas de Paulo que chegaram até nós são cheias de consolo, ensino e correção. Mas a carta que nunca foi enviada também carrega uma advertência, silenciosa, mas viva. Porque até mesmo aquilo que Paulo não disse, aquilo que ficou guardado em lágrimas, ainda fala à igreja de hoje. Seus escritos enviados já confrontavam o pecado, já expunham as divisões, já denunciavam a imoralidade e a apostasia. Mas imagine o peso das palavras que ele não ousou entregar. Palavras que talvez fossem duras demais, íntimas demais, pesadas demais para aqueles irmãos ouvirem.
Essa advertência não escrita nos lembra que a igreja nunca deve se acostumar ao erro, nunca deve banalizar a graça, nunca deve ignorar a santidade. Paulo foi obrigado a guardar algumas confissões no coração, mas seu silêncio não era omissão, era advertência. Mostrava que nem tudo precisava ser dito para ser verdadeiro, que algumas verdades são tão profundas que só podem ser entregues a Deus, e nem sempre o rebanho suporta todo o peso do pastor. E ainda assim, essa carta nunca enviada continua ecoando, porque ela nos lembra de algo essencial. O Evangelho não é uma mensagem confortável. Ele fere antes de curar. Ele entristece antes de alegrar. Ele expõe antes de restaurar. O simples fato de que Paulo teve de guardar palavras em lágrimas já é uma advertência contra a superficialidade que tantas vezes domina a igreja. A advertência dessa carta silenciosa é clara. Não transformemos o Evangelho em espetáculo. Não tornemos a fé em mercadoria. Não deixemos que a mensagem de Cristo seja reduzida a frases bonitas para agradar multidões. Paulo, que sofreu até o fim por amor à verdade, nos lembra que a palavra de Deus não pode ser negociada. Se ele tivesse enviado todas as cartas que seu coração escreveu, talvez muitas igrejas não suportassem. Mas o que ele enviou já foi suficiente para nos mostrar o caminho. E o que ele não enviou continua sendo um grito silencioso: despertem, porque a fé não é brincadeira. A carta nunca enviada também nos ensina sobre a seriedade da vida cristã. Porque se até Paulo, apóstolo escolhido, teve dores que não pôde expressar, quem somos nós para achar que tudo será leve? A fé autêntica tem peso. Seguir a Cristo custa caro, e o preço muitas vezes será pago em lágrimas que ninguém mais verá. Essa advertência é urgente para a igreja atual. Vivemos dias em que muitos querem apenas cartas de encorajamento, mas não suportam cartas de confrontação. Querem ouvir sobre promessas, mas não sobre cruz. Querem mensagens de vitória, mas não de renúncia. Mas a carta não enviada de Paulo é um lembrete de que nem tudo pode ser dito sem quebrar corações, e de que talvez o que evitamos ouvir seja justamente o que mais precisamos. O silêncio de Paulo é, portanto, um sermão. Ele nos chama a olhar para dentro de nós, a encarar nossas próprias cartas não enviadas, aquelas orações que nunca fazemos, aquelas confissões que nunca admitimos, aqueles pecados que escondemos até de nós mesmos. Sua carta invisível nos confronta. Não há como enganar a Deus. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. E é por isso que essa advertência atravessa os séculos, porque a carta que nunca foi enviada não se perdeu. Ela está diante de Deus. Ela nos lembra que o Senhor lê até aquilo que não ousamos escrever, que Ele conhece cada lágrima não derramada em público, cada dor escondida no coração, cada pecado que tentamos disfarçar. O Evangelho de Paulo não era superficial, era feito de sangue, suor e lágrimas. E essa carta silenciosa é prova disso. A advertência que ela carrega é simples, mas poderosa. Não se contente com uma fé de aparência. Não busque apenas cartas agradáveis. Aceite também as cartas duras, aquelas que nos quebram para que possamos ser restaurados. A carta não enviada de Paulo continua pregando. Ela prega contra a indiferença, contra a superficialidade, contra a hipocrisia. Ela nos chama de volta ao quebrantamento, à sinceridade e à santidade. A carta que Paulo nunca enviou continua sendo um dos maiores legados da sua vida. Não porque a tenhamos em mãos, mas porque o silêncio que ela representa é também uma pregação. Até as palavras que ele não escreveu, até as dores que ficaram guardadas em lágrimas, se tornaram parte do testemunho que Deus preservou para nós. O mundo valoriza apenas o que é visível, mas Deus valoriza até o que nunca foi dito. As cartas que chegaram até as igrejas são marcos eternos, inspiradas pelo Espírito. Mas a carta silenciosa de Paulo nos lembra que a fé verdadeira também é feita do secreto, do que só Deus vê, do que ninguém jamais conhecerá. Esse é o legado dessa carta, mostrar que a vida cristã não é apenas púlpito e exposição, mas também intimidade e entrega oculta. Paulo viveu os dois lados.
Publicamente, foi o apóstolo ousado que desafiou imperadores. Secretamente, foi o filho quebrantado que escreveu cartas de lágrimas só para Deus. Ambos os lados são inseparáveis, e esse é o chamado para nós. Talvez nunca escrevamos grandes livros, talvez nunca preguemos a multidões, talvez nossas palavras não circulem por séculos, mas o que escrevemos em silêncio diante de Deus tem peso eterno. As nossas próprias cartas não enviadas, nossas orações mais íntimas, nossos gemidos mais profundos, nossas lágrimas secretas, também são guardadas no odre de Deus. Salmos 56:8. O legado da carta silenciosa é também um alerta contra a vaidade. Quantos hoje escrevem para serem aplaudidos, falam para serem seguidos, produzem para serem vistos? Paulo nos mostra que as palavras mais poderosas não precisam de público. Elas podem ser escritas só para Deus e ainda assim transformar gerações. Porque o Senhor vê o oculto e recompensa em público. Mateus 6:6. Esse legado ainda carrega esperança, porque ele nos mostra que Deus não despreza nossas dores, que até aquilo que não sabemos expressar se torna oração diante dele. Paulo não precisava enviar aquela carta, o céu já a havia recebido. E assim é conosco, nossos gemidos são registrados, nossas lágrimas são lidas, nossa fidelidade secreta é lembrada diante do trono. E aqui está a verdade mais preciosa: essa carta silenciosa não se perdeu. Ela vive em cada cristão que entende que a fé não é feita apenas de palavras públicas, mas de comunhão secreta com Deus. Vive em cada servo que não busca aplausos, mas busca ser fiel no oculto. Vive em cada coração que prefere agradar ao Senhor em silêncio do que agradar aos homens com discursos vazios. Esse é o legado de Paulo, nos mostrar que o Evangelho não é apenas o que pregamos, mas também o que guardamos diante de Deus. Não é apenas a carta enviada, mas também a carta não enviada. Não é apenas o que os homens leem, mas o que o Pai já leu em nosso coração. E assim concluímos: a carta que Paulo nunca enviou é uma convocação para nós. Uma convocação a viver não pela aprovação dos homens, mas pela fidelidade diante de Deus. A escrever menos para o mundo e mais para o céu. A chorar menos diante das pessoas e mais diante do trono. A compreender que as cartas mais poderosas não são as que recebem selos e destinos, mas as que sobem em lágrimas até a eternidade. A carta que Paulo nunca enviou continua sendo escrita hoje, nas lágrimas dos fiéis, nas orações dos santos, na vida daqueles que não se dobram diante do mundo. Escreva nos comentários: quero que minha vida seja uma carta para Deus. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem para o chamado da intimidade com Cristo. Inscreva-se no canal As Cartas de Paulo e continue firme na palavra que confronta e transforma, porque no fim, o que realmente importa não são as cartas que os homens leram, mas as que Deus já recebeu.